A história de Clara, de vítima de bullying a palestrante internacional. Introdução à infância e à experiência escolar de Clara. Clara cresceu em um pequeno bairro suburbano, o tipo de lugar onde todos se conhecem e as crianças são esperadas a seguir um certo molde, alegres, extrovertidas e obedientes. Por fora, ela parecia uma menina comum, quieta, amante de livros, sempre sentada na última fileira da sala, rabiscando em seu caderno ou olhando pela janela. Mas, diferente de muitos colegas, Clara era intensamente introspectiva. Ela não era exatamente tímida, era observadora. Uma criança que preferia ouvir a falar, pensar a se exibir. Desde cedo, Clara percebeu que havia algo diferente nela. Enquanto a maioria das crianças da sua turma vivia de atenção e brincadeiras sociais, ela se sentia mais em casa dentro dos próprios pensamentos. Sua imaginação era vasta, cheia de mundos e histórias que mantinha em segredo. Seus pais, sempre ocupados com o trabalho, a elogiavam por ser fácil de lidar, não reclamava, não exigia muito, não dava trabalho. Mas o que ninguém percebia era que ela estava começando a internalizar uma sensação de invisibilidade. Começou a acreditar que talvez fosse feita para ser ignorada. Quando entrou no ensino fundamental, essa natureza quieta virou alvo. Novo ambiente, novos alunos, novas hierarquias sociais, e Clara logo foi parar na base. Ela não entendia as regras da popularidade, não usava as roupas certas, não sabia como fazer sua voz ser ouvida. Mas, antes que o bullying começasse, Clara ainda tinha esperança. Esperança de que, algum dia, as pessoas enxergassem o valor do que ela realmente era. Essa é a história de como essa esperança foi destruída, e, mais tarde, como ela reconstruiu a si mesma a partir dos escombros. Mas, para entender sua transformação, precisamos começar aqui, com a jovem sentada silenciosamente em sua carteira, despercebida e subestimada, já carregando o mundo dentro de si, sem imaginar que um dia estaria diante de milhares de pessoas e falando. O início do bullying e o impacto emocional que ele causou. Tudo começou de forma sutil. Uma risadinha quando Clara respondia uma pergunta na aula. Uma roupa errada que gerava cochichos às suas costas. No começo, ela tentava ignorar, achando que talvez estivesse imaginando. Mas logo a situação piorou. No refeitório, seu lugar sumia todos os dias. Nos trabalhos em grupo, era sempre deixada de fora, a peça extra que ninguém queria. Com o tempo, os cochichos viraram provocações, e a exclusão se tornou deliberada. O ensino fundamental pode ser um campo brutal para quem não se encaixa. Clara não estava preparada para ver seu silêncio ser usado contra ela. Sua inteligência, antes motivo de orgulho, virou munição. Puxa-saco da professora, diziam. Sua quietude virou esquisitice. Sua singularidade, distorcida em vergonha. O bullying não era só verbal. Bilhetes cruéis apareciam em seu armário. Sua mochila era chutada nos corredores. Espalhavam boatos, coisas que ela nunca disse, nunca fez. Não era apenas uma pessoa. Era uma cultura de crueldade casual. O pior era que os adultos não pareciam notar. Professores ignoravam as indiretas, achando que Clara era apenas sensível. Seus pais, sobrecarregados, acreditavam que ela estava apenas passando por uma fase. E assim, Clara aprendeu a carregar tudo: a vergonha, o medo, a solidão, em silêncio. O impacto emocional foi devastador. Clara, antes imaginativa e discretamente confiante, começou a desaparecer. Parou de escrever. Evitava contato visual. Suas notas caíram. Passou a temer acordar de manhã. Seu mundo interno, antes vívido e cheio de vida, começou a parecer uma prisão. Ela passou a questionar seu valor, sua identidade, seu próprio lugar no mundo. Aquilo não era apenas bullying. Era o desmonte do espírito de uma jovem. Mas o que Clara não sabia é que essa dor se tornaria, um dia, a base de sua maior força. Antes, porém, ela precisaria resistir. Precisaria sobreviver. O ponto de ruptura. Quando Clara não conseguiu mais fingir. Há um momento na vida de algumas pessoas em que o peso emocional se torna impossível de esconder. Para Clara, esse momento chegou em uma manhã chuvosa, na biblioteca da escola, um lugar que antes oferecia refúgio, mas que agora parecia tão hostil quanto o resto do prédio. Ela estava sentada no canto, fingindo ler enquanto tentava conter lágrimas teimosas. Seu corpo estava ali, mas sua mente estava em frangalhos. Na noite anterior, alguém criará uma conta falsa em seu nome, postando coisas humilhantes e inventadas. Os comentários eram cruéis, e as curtidas pioravam tudo. Aquela traição doía mais porque mostrava que alguém havia dedicado tempo apenas para destruí-la.
Algo quebrou dentro dela. Naquela manhã, Clara não teve forças para fingir um sorriso. Quando a bibliotecária perguntou casualmente: "Está tudo bem, querida?", ela, pela primeira vez, respondeu: "Não". E então, desabou. As lágrimas vieram rápido, incontroláveis. Anos de silêncio se derramaram de uma só vez. A bibliotecária se ajoelhou ao lado dela, chocada. Pela primeira vez, alguém viu Clara. Não a garota quieta, não a solitária, mas o ser humano por trás da armadura da indiferença. Aquilo não era apenas tristeza, era dor acumulada, vergonha, humilhação, medo. Seu mundo estava pequeno demais, escuro demais. Ela não queria desaparecer, mas também não sabia mais como existir. Esse momento, doloroso e cru, marcou um ponto de virada. Não porque as coisas melhoraram magicamente no dia seguinte, mas porque, pela primeira vez, Clara quebrou o silêncio. Admitir que não estava bem exigiu uma coragem que ninguém ao redor dela poderia imaginar. Foi o primeiro passo honesto rumo à recuperação de sua identidade. Muitos interpretam crises como fraqueza. Mas, às vezes, são apenas o corpo e a alma exigindo mudança. Para Clara, foi exatamente isso. Seu colapso foi também sua abertura, uma rachadura na fachada por onde a luz começaria a entrar. A primeira fagulha, conhecendo alguém que acreditava nela. Depois do colapso, Clara foi encaminhada para a orientadora da escola, uma mulher chamada Júlia, que se tornaria uma figura crucial em sua transformação. No início, Clara estava relutante. Comparecia às sessões com resistência, falava pouco, olhos sempre baixos. Estava tão acostumada a ser ignorada que achava que aquilo seria mais do mesmo, outro adulto apenas cumprindo protocolo. Mas Júlia não a tratou como um caso. Tratou-a como uma pessoa. Nas primeiras conversas, não forçou nada. Apenas ouviu. E quando Clara começou a falar, mesmo que pouco, Júlia lembrava dos detalhes. Lembrava nomes, fazia perguntas sobre o que importava. Criava espaços sem pressão. Aos poucos, Clara começou a sentir algo que há muito não sentia: ser vista. Certo dia, após semanas de progresso silencioso, Júlia disse algo que Clara jamais esqueceria. "Você sabia que tem algo poderoso para dizer? Acho que, um dia, as pessoas vão te ouvir." Clara não respondeu em voz alta, mas aquelas palavras a atingiram como um raio. Ninguém nunca havia sugerido que ela tivesse valor além de simplesmente sobreviver. Ninguém jamais insinuara que sua voz pudesse ser ouvida ou respeitada. A frase ficou ecoando dentro dela, criando raízes. Foi a primeira vez que alguém ousou imaginar uma versão futura de Clara que não estivesse quebrada, uma Clara que prosperava. Para uma adolescente afogada em silêncio e dúvida, uma pessoa acreditando nela foi um fio de esperança. E isso bastou para acender algo dentro dela. O que tornava Júlia diferente não era apenas a bondade, era a crença de que Clara não precisava ser consertada. Ela só precisava se lembrar de quem era antes que o mundo dissesse o contrário. Esse momento não resolveu tudo, mas fez algo mais importante: introduziu uma possibilidade. E é assim que toda a transformação começa. Transformando dor em poder, a primeira pequena vitória de Clara. Durante semanas, Clara se agarrou às palavras de Júlia como a uma chama secreta. "Talvez um dia, as pessoas vão te ouvir." Essa frase ecoava em sua mente nas noites sem sono e nos trajetos silenciosos de ônibus. Não apagava suas cicatrizes, mas dava um motivo para olhar além delas. Um dia, Júlia lhe deu uma tarefa simples, mas assustadora. "Escreva algo que você gostaria que tivessem te dito no seu pior momento." Clara encarou a folha em branco por horas. Sua mão tremia. Mas, lentamente, começou a escrever. As palavras saíam tortas, hesitantes, mas eram suas. Ela escreveu sobre solidão, sobre as risadas cruéis nos corredores, sobre a vergonha que grudava nela como uma segunda pele. Mas escreveu também uma frase que a surpreendeu: "Você não é o que eles dizem que você é." Aquela sentença parecia oxigênio. Não veio de Júlia. Não veio de ninguém. Veio dela mesma. E, quando a leu em voz alta na sessão seguinte, Júlia sorriu, não com orgulho, mas com reconhecimento. "Isso", disse ela suavemente, "é a sua voz." Foi um marco. Pela primeira vez, Clara percebeu que podia dar significado ao que havia sofrido. Sua dor não era apenas sofrimento, era matéria-prima. E, se fosse corajosa o suficiente, poderia moldá-la em algo verdadeiro, honesto, útil. Ela começou a escrever com frequência. Não como tarefa, mas como sobrevivência. A página se tornou seu território. Sua verdade. E, pouco a pouco,
Sua confiança começou a crescer, não porque estava curada, mas porque estava finalmente se tornando quem era. Aquela primeira pequena vitória, uma frase que desafiava toda a sua crença anterior, não resolveu tudo, mas provou algo essencial. Clara ainda tinha algo dentro de si que o mundo não destruiu. Ainda não. E, se protegesse aquela centelha, talvez ela se tornasse uma chama. O primeiro passo para o mundo, compartilhando sua história anonimamente. As mãos de Clara pairavam sobre o teclado. O coração acelerado. Ela já havia reescrito aquele texto mais de 20 vezes. Apagava parágrafos. Acrescentava linhas. Chorava. E apagava tudo de novo. O problema não era escrever. Ela já vinha escrevendo em seus diários há meses. O medo era ser vista. Júlia a encorajou com delicadeza. Você não precisa usar seu nome. Apenas, tente deixar sua história existir fora das páginas. Parecia um passo pequeno, mas para Clara era imenso. Compartilhar sua experiência, mesmo anonimamente, significava entregar ao mundo uma parte de si. Uma parte que só conhecia julgamento e crueldade. Mas, numa noite, depois de horas lutando contra o medo e a autossabotagem, ela apertou publicar em um fórum online de apoio a vítimas de bullying. Ela esperava silêncio. Em vez disso, recebeu conexão. Desconhecidos responderam com empatia. Alguém escreveu: achei que eu fosse a única. Suas palavras me fizeram sentir compreendido. Outro disse: obrigado pela honestidade. Queria ter lido isso quando eu tinha 14 anos. Clara ficou parada, atônita. Por anos, sua história fora motivo de vergonha. Mas agora, essa mesma história, sem retoques, estava ajudando pessoas. Curando pessoas. Guiando-as pela escuridão que ela mesma já havia enfrentado sozinha. Foi a primeira vez que ela entendeu o poder silencioso da vulnerabilidade. Quando você fala a sua verdade, dá permissão para que outros sintam a deles. Nas semanas seguintes, Clara continuou escrevendo pequenos posts, respostas, trechos de seu diário. Sempre anonimamente. Mas algo havia mudado. Ela deixou de ver seu passado como uma ferida a esconder e passou a vê-lo como uma mensagem que podia oferecer, um farol construído com os tijolos da dor. O anonimato lhe dava coragem. Mas era o impacto que lhe dava propósito. Ela percebeu algo profundo. Sua voz importava. Não por ser perfeita, mas por ser real. E essa verdade, sussurrada atrás de um nome de usuário e uma tela, foi o primeiro tijolo na fundação de um futuro que Clara nunca achou que merecia. Um futuro onde seria ouvida. Encontrando sua voz, a primeira vez diante de uma plateia. A primeira vez que Clara ficou diante de uma plateia, seus joelhos tremiam. As palmas das mãos frias e úmidas seguravam o púlpito como se fosse uma boia. O microfone parecia grande demais, sério demais. Ela não estava acostumada a ser o centro das atenções, não assim. E nunca por escolha. O auditório era pequeno, talvez 30 pessoas, estudantes, professores e alguns pais. O evento era sobre conscientização em saúde mental, e Clara havia sido convidada por uma amiga do grupo de apoio que a ouvirá falar numa reunião online e acreditava em sua mensagem. No início, ela recusou. Não estou pronta, disse. Não sou palestrante. Sou só alguém que sobreviveu. Mas o convite ficou ecoando. E, aos poucos, ela percebeu que não pediam para que ela se apresentasse, apenas para que fosse real. Algo que vinha praticando há anos, em silêncio. Então ela disse sim. E agora, sob o brilho suave das luzes do palco, sentia-se apavorada e poderosa. O silêncio na sala era espesso, cheio de expectativa. Então, ela começou a falar. Não de memória. Não de um roteiro. Mas da verdade. Ela falou sobre os cochichos no vestiário. Sobre os olhares nos corredores. Sobre o peso de ser invisível em um mundo que nunca parava de olhar. Falou da vergonha, da solidão, das noites em que se perguntou se ainda valia a pena acordar. Mas também falou de cura. Contou como escrever salvou sua vida. Como a terapia a ajudou a desembrulhar camadas de trauma que nem sabia que carregava. Contou sobre o dia em que percebeu que sua voz tinha poder, a noite em que postou sua história anonimamente e alguém respondeu: "Você me salvou." Enquanto falava, algo mudou. A sala se inclinou para a frente. As pessoas ouviam, não por educação, mas por reconhecimento. Rostos suavizados. Olhos marejados. Até professores pareciam abalados, como se tivessem desenterrado partes de si mesmos. Quando terminou, o silêncio foi seguido por aplausos, não altos, não eufóricos, mas sinceros. Uma ovação de pé, não por uma palestra perfeita, mas por uma alma que teve coragem de sangrar em público.
Mais tarde, uma estudante de voz trêmula se aproximou. Sua história é a minha história também. Obrigada. Foi então que Clara entendeu. Ela não estava apenas se curando. Estava iluminando o caminho para outros. Aquele momento, sob luzes suaves e diante de 30 estranhos, marcou o nascimento de algo maior. Uma voz que jamais seria silenciada. Uma missão que acabava de começar. De palcos locais a plateias internacionais, a missão de Clara se espalha. O que começou em um pequeno centro comunitário tornou-se um movimento que Clara jamais imaginou liderar. Após sua primeira palestra, vieram mensagens de todos os lados. Estudantes pedindo que ela falasse em suas escolas. Pais agradecendo por ter dito o que seus filhos não conseguiam. Professores de outros distritos a convidando para conversar com seus alunos. Sua história estava sendo compartilhada, repostada, reenviada, passada de celular em celular como um fio de esperança. No início, foi avassalador. Clara ainda estava se curando, ainda carregava seus próprios fantasmas. Mas a cada mensagem, a cada aperto de mão após uma palestra, a cada obrigado entre lágrimas, ela se lembrava. Não fazia mais isso só por si mesma. Começou a falar em cidades vizinhas, depois em outras regiões. Suas palestras não eram ensaiadas, nem sofisticadas. Ela não usava slides, nem slogans. E não precisava. Sua força estava na honestidade, aquela verdade crua, despida, que atravessa o barulho e chega direto ao coração. As pessoas se conectavam a ela não porque tivesse todas as respostas, mas porque ela tinha caminhado pela dor. Sabia como era ter 13 anos e odiar o próprio reflexo. Sabia o que era o silêncio sufocante após a humilhação. Sabia o que era fingir estar bem enquanto se despedaçava por dentro. Clara nunca fingiu estar curada. Falava como alguém em processo de cura, e isso fazia toda a diferença. Um vídeo de uma de suas palestras, tremido, gravado por um celular, viralizou. Em uma semana, ultrapassou 2 milhões de visualizações. Uma ONG europeia entrou em contato. Estavam organizando um congresso de saúde mental juvenil e queriam que ela fosse uma das palestrantes principais. Tinham assistido ao vídeo e viram algo real nela. Clara mal podia acreditar. Viajar para outro país para falar. Ela? A mesma garota que almoçava no banheiro da escola para evitar os colegas? Mas ela disse sim. E quando subiu naquele palco internacional, sob luzes intensas e uma plateia silenciosa, sentiu algo profundo. Sua dor não havia sido em vão. Ela havia se tornado seu propósito. Desde então, sua missão só cresceu. Clara passou a trabalhar com escolas, ONGs e grupos de apoio no mundo todo. Criou oficinas para adolescentes. Treinou educadores. Desenvolveu programas de mentoria entre vítimas e sobreviventes de bullying. Cada cidade que visitava, cada história que ouvia, lembrava-lhe de algo essencial. A dor é universal, e a esperança também. O que antes era vergonha agora era propósito. O que antes a calava agora lhe dava um microfone. Clara havia deixado de ser a garota esquecida no canto da sala para se tornar uma voz global dos que não podiam falar. Capacitando outros a reescreverem suas próprias histórias, o propósito mais profundo de Clara. A cada palestra, Clara compreendia algo poderoso. Seu papel não era apenas contar sua história, era ajudar outros a terem coragem de contar as deles. Depois de suas falas, as pessoas vinham até ela, mãos trêmulas, olhos marejados. Não diziam apenas obrigado. Diziam: essa também é a minha história. Nunca contei para ninguém. Nesses momentos, Clara via o impacto real da sua voz. Não era sobre ser admirada. Era sobre ser autêntica o suficiente para que outros se sentissem seguros em baixar a própria máscara. Isso mudou tudo. Clara começou a encerrar suas palestras com perguntas, não com aplausos. Qual é a história que você tem medo de contar? Ela lembrava o público de que a cura não é uma linha reta, e que a dor não desqualifica ninguém do propósito. Ela o prepara. Logo, ela criou oficinas privadas para adolescentes e jovens adultos que sofreram bullying, rejeição ou vergonha de identidade. Espaços seguros, sem julgamento, sem pressão, apenas verdade. Viu pessoas que ficaram anos em silêncio finalmente falarem. Algumas não conseguiam dizer nada, apenas choravam. E Clara entendia, porque ela também já tinha sido esse silêncio. Com o tempo, trouxe terapeutas e mentores especializados. Formou equipes para ajudar sobreviventes a transformar suas histórias em arte, ativismo e liderança. Seu objetivo era simples, mas revolucionário: transformar sobreviventes em narradores, e narradores em agentes de mudança. E funcionou. Uma garota tímida, antes zombada pela aparência, fez um curta sobre sua experiência,
e ganhou um prêmio regional. Um menino que havia confessado pensamentos suicidas virou líder estudantil, lutando por políticas anti-bullying. Outra jovem criou um podcast sobre cura emocional. Clara não estava mais apenas falando. Estava multiplicando vozes. Quanto mais histórias eram contadas, mais a vergonha se dissolvia. Essa era a verdadeira revolução. Não apenas mudar vidas individuais, mas mudar culturas inteiras. Clara dizia: você não precisa de um palco para mudar o mundo. Só precisa da coragem de ser honesto diante de uma pessoa. E as pessoas acreditavam. Para ela, sucesso nunca foi o tamanho da plateia, mas o momento em que alguém dizia, em voz baixa: por sua causa, eu acredito que posso me curar também. Clara já não era só uma palestrante. Era um espelho, refletindo de volta a possibilidade para quem havia esquecido que ela existia. Uma vida com propósito, o legado de Clara em movimento. Clara nunca quis ser um símbolo. Quando se olhava no espelho anos atrás, ombros caídos, olhos cansados de chorar, voz quase apagada, não pensava em palcos internacionais ou livros. Só queria sobreviver mais um dia. Respirar. Sentir que importava. Mas, entre sobreviver e falar sua verdade, algo mudou. O que antes era cicatriz virou sinal. Sua dor não fora inútil. Ela havia esculpido um caminho. Um caminho de propósito, resiliência e poder transformador. Hoje, Clara acorda com clareza. Já viajou para mais de 30 países, falando em auditórios, escolas e conferências. Já olhou nos olhos de milhares que um dia se sentiram tão quebrados quanto ela. Publicou um livro que se tornou refúgio para leitores no mundo todo. Mas o que mais a mantém viva são as mensagens silenciosas que recebe. Uma mãe que diz ter entendido a depressão da filha. Um professor que muda a forma de lidar com bullying em sala. Um garoto de 15 anos que escreve: achei que ninguém soubesse como era. Até te encontrar. Clara não se vê como extraordinária. Vê-se como um espelho. Alguém que aprendeu a refletir a verdade, mesmo quando ela doía. E, assim, ajudou outros a recuperarem o próprio reflexo. Hoje, seu foco é o legado. Não aquele feito de estátuas, prêmios ou livros de história. Mas o legado que se mede em vidas transformadas, corações abertos e vozes libertas. Ela criou programas em comunidades carentes para ensinar jovens a falar em público e contar suas histórias. Financia bolsas para estudantes que superaram traumas e querem transformar isso em liderança. Mentora sobreviventes de bullying, abuso e discriminação, ajudando-os a transformar silêncio em força. Clara sabe que não estará aqui para sempre. Mas também sabe que não precisa estar. Porque sua voz, e, mais importante, as vozes que ela ajudou a despertar, ecoarão muito depois que ela se for. Esse é o legado que ela sempre sonhou, mesmo quando não tinha palavras para descrevê-lo. Não fama. Não perfeição. Apenas verdade, propósito e um mundo onde menos pessoas sofram sozinhas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar.